Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. O apóstolo Paulo está falando das provas, está falando das lutas, das dificuldades, mas também ele está falando da certeza que nós temos do amor de Deus para conosco. A certeza do amor de Deus para com as nossas vidas. Eu gostaria de compartilhar com você esse texto até o versículo 39, onde a palavra de Deus vai dizer assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, todos nós, em algum momento de nossas vidas, nós já passamos por dias difíceis, dias complicados, dias em que as notícias não eram boas, dias em que você estava ali sossegado e de repente chega uma má notícia, dias em que o coração fica apertado, a mente fica cansada e a alma completamente abatida. Existem momentos, amados, que parece que nós estamos sozinhos, no meio de uma tempestade, no meio de uma turbulência. Parece que nós estamos lutando contra ventos contrários que nunca passam, que nunca cessam. Ventos contrários que parece que ficam cada vez mais de pé, mais forte. E a gente nem sabe se vai conseguir ficar de pé. A verdade é que a vida cristã, ela não é isenta de batalhas, ela não é isenta de lutas. Seguir a Cristo não significa ausência de lutas, mas significa a promessa da segurança de Deus conosco. Significa que a presença de Deus está conosco, mesmo no meio das tempestades. E o apóstolo Paulo, ao escrever Romanos aqui no capítulo 8, ele não estava vivendo dias difíceis, ele não estava vivendo dias fáceis, ele não estava vivendo dias de tranquilidades, não. Ele estava vivendo momentos complicados, estava no final da sua terceira viagem, ele já tinha passado por muitas coisas terríveis, ele já tinha virado barco no meio do mar, ele já tinha sido picado de cobra, ele já tinha passado por muitas coisas em prol do Evangelho do Senhor Jesus. Além disso, ele enfrentava perseguições, rejeições, sofrimentos,
Mas mesmo assim, no meio de toda essa situação, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve uma das declarações mais poderosas que nós temos na palavra de Deus. Ele fala sobre o amor de Deus, sobre a segurança que nós podemos ter em Cristo Jesus. E quando nós ouvimos isso do apóstolo Paulo, nos dá mais firmeza, nos dá mais ânimo, porque ele não falou isso, como eu disse, no momento de tranquilidade, mas no momento em que ele também estava em luta, estava em dificuldade. Quando alguém fala para você, fica tranquilo, meu irmão, Deus dá segurança, Deus é bom e a vida dele está tudo legal, você fala isso porque a sua vida está tudo ok. Mas o apóstolo Paulo não, ele tinha experiência de que as coisas não estavam funcionando para ele da maneira como humanamente ele queria. Mas mesmo assim, ele escreve Romanos 8, do 31 ao 39, que é um alento que temos na palavra de Deus. Nós podemos dizer que esse texto, amados, é o hino da vitória de todo aquele que crê, amém? Esse texto é o hino da vitória, o hino para todo aquele que crê que Jesus é a única razão desta vida, que Jesus é a nossa segurança. Então esse trecho da palavra de Deus, ele é um texto para aquele momento, quando o sentimento de medo, de insegurança, começa a bater a sua porta. Ele é um texto para aquele momento, quando as contas não fecham. Quando você senta, faz a conta uma vez, faz a conta duas vezes, e as contas não fecham. Quando a saúde começa a falhar, esse é o texto. Quando a gente começa a balançar, esse é o texto. E baseado nesse texto, eu quero compartilhar com você que a nossa segurança não depende do que nós fazemos. Não depende do que você faz, depende do que Deus já fez através de Cristo Jesus. Depende daquilo que o Senhor já demonstrou para cada um de nós com seu amor eterno, entregando o seu único Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para que hoje nós tivéssemos vida. Eu quero compartilhar, amados, que a segurança que nós temos em Cristo, ela não está baseada na bolsa de valores. Se estivesse, nós estaríamos perdidos. Ela não está baseada na política, também estaríamos perdidos. Ela não está baseada nas circunstâncias que nós vivemos, não. Ela está baseada no caráter de Deus. Deus tem um caráter fiel. Deus tem um caráter de cumprir aquilo que Ele fala, amém, amados? Dá para confiar no caráter de Deus? Então essas promessas estão baseadas no caráter daquele que criou o universo, só isso. Daquele que criou você, daquele que conhece você por dentro e por fora. Daquele que sabe o que vai acontecer na sua vida amanhã. É baseado nesse Deus que está a nossa segurança. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, por que este mundo é tão violento? Por que este mundo é tão mau? Por que este mundo está assim? E eu lembro de um livro que eu li, eu tinha uns 22 anos, já faz um tempinho, mas o livro chamava assim, Se Deus existe e é amor, por que tanta gente sofre? Porque realmente é uma coisa que a gente fica, durante um tempo, tentando entender o sofrimento. E Deus, com todo o seu amor, com toda a sua graça, e muita gente sofrendo. Mas quando as pessoas me perguntam isso, eu respondo que simplesmente, amados, é porque este mundo está desse jeito, é porque este mundo não é o mundo que Deus idealizou. Esse não é o mundo de Deus. O mundo de Deus é aquele antes de Adão e Eva, você lembra? Como que era o mundo antes de Adão e Eva? Tudo perfeito.
Agora, esse mundo que está aí, onde as pessoas sofrem, onde há violência, onde o mal está imperando cada vez mais, é porque o mundo jaz no maligno. Esse mundo é do maligno. Não o mundo cosmos, que Deus é quem ordena todas as coisas. Deus é que permite todas as coisas, mas o mundo da perversidade, do pecado, da escolha do mal, da escolha de coisas ruins, não é o mundo que Deus idealizou. Não é o mundo que Deus queria para mim e para você. Por isso que hoje, diante de tudo isso que nós vemos, e no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, nós precisamos, amados, estarmos seguros em Cristo Jesus. É só nele. Jesus é o nosso mundo perfeito. Amém? Por que ele é o nosso mundo perfeito? Porque Deus enviou Jesus com seu amor para morrer na cruz do Calvário, para que nós recebêssemos ele como nosso Salvador, como nosso Senhor, para não viver esse mundo, mas viver aquele mundo antes de Adão e Eva. Amém? Deus, ele restituiu nas nossas vidas, através da morte de Jesus, viver o que Adão e Eva, por causa do pecado, jogou fora. Então nós temos a oportunidade de viver o mundo perfeito, falando de alma, falando de interior, falando de coração. Nós temos a oportunidade de viver Jesus, o nosso mundo perfeito. E no meio de toda essa confusão mundana, nós podemos hoje, em nome de Jesus, crer que Deus está se posicionando a nosso favor, para nos defender, para ir conosco até o final dos séculos. Não foi essa a promessa de Jesus antes dele subir? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, eu quero te dar 3 razões para você aproveitar essa segurança em Cristo Jesus, amém? E a primeira é essa, se você quiser anotar, a primeira razão é a garantia da presença de Deus. Você precisa ter a garantia da presença de Deus na sua vida, porque ter a presença de Deus faz toda a diferença. Eu sempre digo que a matemática de Deus é diferente da nossa. Para nós, 2 mais 2 é quanto? 4. Para Deus, quanto que é? Quanto Ele quiser. Para Deus, 2 mais 2 pode ser 4, 10, 15, 20, 30, quanto Ele quiser. E nós vemos isso aonde? Na multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixinhos, humanamente falando, alimenta quantas pessoas? Umas 8, 10 pessoas? Um jantar aí para 10, 12 pessoas, 5 pães e 2 peixinhos? Jesus alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. É ruim a matemática de Deus? A minha matemática, olha, isso aqui só dá para 10. Mas a matemática de Deus vai muito além. Por isso que a presença de Deus, ela muda tudo. Isso aconteceu porque Jesus estava presente ali, senão aquele povo ia tudo para casa com fome, sem comida, sem pão. E aqui no versículo 31 que nós acabamos de ler, amados, o apóstolo Paulo diz: que diremos à vista dessas coisas? Ele vem falando algumas coisas que acontecem com a criação, que acontecem com as criaturas, e aqui ele fala: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele faz uma pergunta aqui. Quando nós temos a garantia de que a presença está em nós, tudo muda. Quando você tem a garantia de que Deus está em você, de que Deus está contigo, de que Deus vai com você todos os dias, todas as coisas mudam.
quando nós entendemos que o Criador do universo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Ele decidiu, por livre e espontânea vontade, ficar do nosso lado, a nossa postura diante dos problemas tem que ser diferente. Porque Ele decidiu, ninguém forçou. Deus falou: eu vou ficar do lado do meu filho, eu conquistei o meu filho lá na cruz do Calvário, porque eu quero ele comigo. Ele vai até o final. Mas aí você pode perguntar: como eu posso ter a certeza de que a presença de Deus está comigo? Como eu posso ter a certeza de que Deus realmente está indo comigo? A resposta está no versículo 32. No versículo 32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo faz outra pergunta. Amados, Paulo está dizendo que Deus já deu o que ele tinha de melhor, de mais precioso, o seu próprio filho Jesus. Você entregaria o seu próprio filho em favor de alguém? Alguém vai preso: oh não, pode deixar, vai meu filho no lugar dele. Alguém faria isso? Foi o que Deus fez. Nós estávamos mortos, perdidos, nos nossos delitos, nos nossos pecados, e deu o seu único filho ali. Fala: filho, vai lá, se entrega por aquele povo, porque eu amo eles, eu quero ser o Deus deles, eu quero ser o Senhor da vida deles. Amados, pense nisso. Se Deus não poupou, não economizou em dar o seu próprio filho para nos salvar, por que Ele vai economizar outras coisas? Pensa um pouquinho. Se Ele deu o diamante mais caro do universo, que é Jesus, porque Ele vai negar uma ajuda que você precisa? Para pensar um pouquinho. Quem está precisando de alguma coisa assim aqui, só levanta a mão. Tá. Se Deus não economizou o próprio filho, você acha que Ele vai economizar ou vai poupar isso que você tanto quer e está pedindo para Deus? Ele não vai negar. Amados, em Jesus nós temos tudo o que nós precisamos, tudo o que é necessário. Se tem alguma coisa que Deus ainda não te deu e não está te dando, é porque não é necessário, porque Deus dá o que é necessário. Amém? Deus dá o que exatamente você precisa. Jesus é o melhor de Deus para você, amém, amados? Ele é o melhor de Deus para você. Em Jesus, Deus te deu todas as outras coisas que você precisa. Por isso que Jesus tem que ser o centro de toda a sua vida, como nós acabamos de cantar. Queridos, Deus está totalmente comprometido com você. Ele não é um pai ausente, que só aparece para dar bronca, não. Ele é um pai presente, que quer andar com você, que quer saber o que está acontecendo, que quer saber do seu sofrimento, quer saber das suas lutas, quer saber das suas tristezas. Ele é um pai que está junto ali. Ele é o pai que investiu tudo na sua vida. Ele investiu o próprio filho lá na cruz do Calvário em seu favor. Quando você se sentir desamparado, lembre-se da cruz, amados. A cruz é a prova documental assinada com sangue de que Deus é por você e nada será contra você. É a prova documental. Foi um sangue derramado naquela cruz que declarou para mim e para você que Ele está conosco. Não importa o que está acontecendo, Deus é contigo. Por isso você tem que continuar firme. Você tem que crer nas Escrituras Sagradas. Você tem que crer na Palavra de Deus.
Essa é a base da nossa segurança contra as dificuldades, a presença real de Deus em nossas vidas. Isso não é pensamento positivo, amados. Isso é verdade bíblica, fundamentada no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Deus nos deu Cristo e com Ele nos dá tudo o que realmente nós precisamos. Amém? Você não precisa esperar o melhor de Deus. O melhor de Deus já veio. Ele está aí com você. O melhor de Deus está te acompanhando todos os dias. Você não precisa, o melhor de Deus ainda vai vir na sua vida. Não, já veio. E graciosamente com Ele veio todas as coisas. Aleluia, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a primeira razão, a garantia da presença de Deus. A segunda razão para você viver seguro é que no céu foi decretada uma vitória a seu respeito. Amém? Não ouvi nenhum amém aqui? Amém. Lá no céu. Não foi na terra que decretaram a sua vitória. O juiz eterno, o redentor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, foi lá no céu que Ele bateu o martelo a seu favor. Foi lá no céu que Ele decretou a sua vitória. Versículo 33, Paulo continua: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Você foi eleito, amados. Você foi eleito em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando Jesus abriu os braços lá na cruz do Calvário, Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Ali Ele estava convidando todos a vir até Ele. E a eleição acontece quando você diz: eu quero esse Jesus. E você escolheu esse Jesus. Você foi para esse Jesus. Você encontrou esse Jesus. Você aceitou a proposta desse Jesus. E agora você tem Ele no seu coração. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai, e também intercede por nós. Aleluia! Amados, infelizmente tem muita gente que vive com um sentimento de culpa constante. Pessoas que vivem na tristeza, na angústia. Muita gente que vive como se fosse aquilo que o mundo diz que ele é, mas ele não é. Porque não é o mundo que decreta quem você é. É lá no céu que o Senhor decreta quem o seu filho é. Mas muitas pessoas aceitam os decretos do mundo, os decretos das tristezas, das angústias, das dores, andam cabisbaixos e carrega pecados que Jesus já perdoou, carrega as culpas que Jesus já levou. Quantas pessoas vivendo culpado de algo que Jesus já pagou? Você é livre, amado. Você é livre em Cristo Jesus. Foi dada uma sentença sobre a sua vida lá no tribunal do céu a seu respeito. Foi dada uma sentença de vitória. E Paulo trata isso aqui como se fosse uma linguagem de tribunal mesmo. Ele pergunta: quem vai acusar os escolhidos de Deus? E sabe qual é a resposta? Ninguém. Por quê? Porque o juiz, que é Deus, já bateu o martelo e disse: você é inocente, meu filho já pagou o preço. Aleluia. Mas tem gente que insiste em andar achando que não foi perdoado. Tem gente que insiste em andar no mesmo pecado. Mas Jesus já pagou o preço.
Isso é o que nós chamamos de justificação, que significa justo ficou. Amém? Justo ficou. Você ficou justo em Cristo Jesus. Você ficou justo. Nós não conseguimos sermos justos em nós mesmos. Não temos condições para isso. Mas em Cristo Jesus nós somos justificados. Isso significa que quando Deus olha para você, Ele olha por intermédio de Jesus. Quando Ele olha para a sua vida, Ele olha por intermédio de Cristo. E Paulo vai além e diz que ninguém pode nos condenar. Sabe por quê, amados? Porque o único que teria direito de nos condenar é Jesus, o justo. Mas Jesus, o justo, ao invés de condenar, Ele se assentou à direita de Deus Pai e está intercedendo por mim e por você. Olha que maravilha! Aquele que podia condenar não condena, Ele intercede. Ele tinha todos os motivos, Ele tinha todo o poder e todo o direito para sentar à direita de Deus Pai e falar: ah lá Deus, ó seu filho de novo, Senhor, ah lá, seu filho não tem jeito. Mas não, Ele está lá para dizer: Senhor, Pai, aquilo que seu filho está passando, eu passei, é difícil. Ajuda ele, Pai. Seja com ele, Pai. Vai com ele, Pai, porque eu sei o quanto é difícil esse caminho. Vai com ele, Pai. Ele está lá intercedendo por você. Jesus é o seu advogado de defesa. Ele está te defendendo. Ele não está lá no céu para te condenar, pelo contrário, Ele está lá à direita de Deus Pai para interceder por você, para clamar por você. Saber disso, amados, é libertador, aleluia, é libertador, porque nós temos alguém que está intercedendo por nós, nós temos alguém que está ali lutando por nós. E é alguém que passou o que eu estou passando, é alguém que viveu o que eu estou vivendo, não é alguém que conhece de teoria, mas é alguém que viveu todas as coisas que nós estamos vivendo. Então Ele é um intercessor fiel, Ele é um intercessor poderoso, porque Ele sabe a nossa luta, Ele sabe das nossas dificuldades. Amados, a sua segurança está na obra completa do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele intercede por você. É um pacote completo de vitória. É um pacote completo. Basta você ter Jesus e fazer dele o centro da sua vida. Você tem um pacote completo da bênção. Nem precisa fazer, olha, hoje nós vamos fazer uma campanha só para a bênção disso. Agora hoje nós vamos fazer uma campanha só para a bênção daqui. Não precisa, tem um pacote completo com Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Tem cura, tem prosperidade, tem milagres, tem renúncia, tem comprometimento, tem responsabilidade. Quem tem Jesus tem tudo. É o pacote completo da bênção. Está na obra da cruz. Não aceite a condenação onde Deus já te deu perdão. Amém? Amém. Quando o diabo, ou as pessoas, ou até mesmo a sua própria consciência tentarem te colocar para baixo com acusações, responda: o meu advogado já ganhou a causa. O meu advogado já ganhou a causa. O meu Deus já sentenciou a minha vitória, já bateu o martelo e falou que eu estou limpo. No início do capítulo 8, Paulo diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Não deixa nada te condenar, amados. Nem mesmo o inimigo.
Por isso é importante conhecer a palavra, é importante quem você é em Cristo Jesus, é importante saber o que Ele fez por você, é importante saber que Ele é o seu advogado fiel e está intercedendo pela sua vida. Jesus continua do seu lado, Jesus continua caminhando contigo, Jesus continua intercedendo hoje, Ele não tira férias, Ele não dorme, Ele está ali atento a tudo que está acontecendo. Ele está cuidando e garantindo que seu nome continue escrito no livro da vida até o dia da chamada final. Quando abrir o livro e falar, fulano de tal, eu estou aqui, aleluia. Ele está garantindo isso para você. O encontro final. O tribunal do céu já garantiu a sua vitória, amado. Em nome de Jesus. A terceira razão para nos sentirmos seguros em Cristo é que o amor de Deus não falha. Amém? Diga para o seu irmão aí, o amor de Deus não falha. O amor de Deus não falha. E a partir do versículo 35, Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? 36, como está escrito, e esta é uma citação do Salmo 44, 22, por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Amados, Paulo faz uma lista de coisas terríveis que pode acontecer conosco, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Quem nunca aqui ficou angustiado alguma vez? Talvez alguns aqui entre nós pode ter passado fome. Quem nunca aqui foi perseguido de uma maneira ou de outra? Quantos aqui já não enfrentaram morte de ente queridos ou até passou perto dela por causa de um sofrimento? Ou espada? O que podemos notar aqui, amados, é que Paulo, ele não era um pregador iludido para dizer que o crente não sofre. Não, ele era um apóstolo consciente que o crente tem os seus problemas. O crente tem as suas dificuldades, mas Deus está com ele em todas elas. E essa citação de Salmo 44, 22, ele diz que por amor a Deus nós estamos em perigo de morte todos os dias. Somos como ovelhas, a ovelha não reage, ovelha é boazinha, e somos como ovelha levados para o matadouro. Mas aqui tem um segredo fundamental, queridos. O sofrimento não é sinal de que Deus não nos ama mais. O sofrimento não é sinal de que Deus falhou. O sofrimento não é sinal de que Deus não está do nosso lado. Porque muitas vezes quando nós passamos por uma luta, o primeiro pensamento que vem, onde está Deus? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus me abandonou? Quantas vezes, talvez até pessoas que estão aqui nesta noite, ou você já disse isso? Será que Deus não está me vendo? Mas Paulo diz que nada disso tem o poder de cortar o laço que nos une no amor de Cristo. O amor de Deus é uma aliança eterna, inquebrável. E após essas declarações maravilhosas, Paulo solta aquela frase que todos amam, que todos cantam, que todos desejam dizer no versículo 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia! Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa.
E isso me faz lembrar de um cântico antigo que a gente cantava. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Aleluia, aleluia. Serei mais que vencedor em todas estas coisas que Paulo citou. É angústia, é espada, é perseguição, é luta. Eu serei mais que vencedor. É isso que o texto está dizendo, amados. Fique de pé, vamos falar junto. Olha aqui para o texto. E primeiro nós vamos colocar o eu, tá bom? O primeiro vamos colocar o eu ali. 8:37. Romanos. Em todas essas coisas, vamos lá juntos, vamos lá. Em todas essas coisas, porém, eu sou mais que vencedor, por meio daquele que nos amou. Quem te amou? Jesus, aleluia. Agora olha para o seu irmão, você vai colocar você ali, vamos lá. Em todas estas coisas, porém, é mais que vencedor, por meio daquele que te amou. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos pro somos, vamos lá. Em todas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia, agora pode aplaudir, amado. Glória a Deus, aleluia. Pode assentar, queridos. Aleluia. Ser mais que vencedor, amados, significa que o inimigo tentou te destruir, o inimigo tentou te derrubar, mas só que Deus usou aquilo que Ele usou, o que Ele usou para te ferir, para o seu bem. Aquilo que Ele usou para te derrubar, Ele usou como escada para você crescer. Isso é ser mais que vencedor. Quando o inimigo pensa que está te derrubando, Deus está usando aquele instrumento que Ele está usando contra você para te levantar. Porque é assim que acontece, amados. Deus honra, sendo mais que vencedor, aquele que nele confia o tempo todo. Quando Jesus subiu naquela cruz, o inimigo com certeza chegou e falou assim, todo sorridente, né? É o fim, acabou esse negócio de evangelho. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e Deus falou, não, é o início. Aleluia, é o início, é o começo. E é assim que acontece com a nossa vida. Quando Ele usa alguma coisa para te derrubar, Deus está usando aquela mesma coisa para te levantar. Porque você é mais que vencedor. O mal que era para te derrubar, Deus usa como escada para você crescer. Agora note uma coisa, amados, que você é mais que vencedor por meio do amor de Jesus. É pelo amor. Aleluia. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É por meio do amor de Jesus. E sabe o que pode separar você desse amor? Nada. Olha o versículo 38, seguindo o texto. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos,
nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Você pode olhar, amados, para baixo e ver a profundidade. Você pode olhar para o alto e ver a altura. Você pode olhar para o passado. Você pode olhar para o presente, para o futuro. Mas você pode olhar também para as coisas espirituais, anjo, potestade, principados. Pode olhar para a morte, pode olhar para a vida. E você vai chegar a uma conclusão. Nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Por isso que quando você pensar, não estou aguentando mais, nada pode te separar do amor de Deus. Vai mais um pouco, vai mais um pouquinho, continua mais um pouco, não pare. O amor de Deus nunca falha. Diga para o seu irmão: esse amor é como uma âncora, amados. Sabe aquelas embarcações no meio do mar que ficam lá paradinhas? É porque tem uma âncora lançada lá no fundo do mar que segura aquelas embarcações. O amor é como uma âncora, só que nós não jogamos a âncora para baixo, nós jogamos a âncora para cima, lá no trono de Deus, e ali é amarrado, é dado um nó, e todas as vezes que passamos alguma coisa, nós estamos ancorados no trono de Deus, no trono da graça, na onde está a nossa vitória. É ali que estamos ancorados. A sua vida pode balançar como um barquinho no meio do mar. A sua vida pode rodar como um barquinho no meio do mar. Mas a âncora não solta. A âncora não sai de lá. Você pode perder o emprego. Você pode perder os seus bens. Pode perder até entes queridos para a morte. Mas você não vai perder o amor de Deus por você. Porque neste mundo nós perdemos, amados. Se você notar, a vida é uma perda. Quando você sai do ventre da sua mãe, você já começa a perder. Porque lá você só sugava da mãe. Aí veio para fora. Se quiser mamar, tem que chorar. Já perdeu. Agora tem que começar a lutar. Aí cresce um pouquinho e vai para a escola. Vai perdendo. Aí fica um pouquinho maior, já não tem o dinheiro do pai. Tem que trabalhar, meu irmão. Tem que ter vida própria. Aí casa. Aí começa a gostar de quiabo, jiló, que antes na casa dos pais não comia. Mas aí ele fala para a esposa: isso aqui é uma delícia, hein? Mas quando a mãe punha no prato, só tem isso de mistura? A vida é perda. A gente vai perdendo, é assim que funciona, amados. E a gente tem que saber disso, mas a gente não perde o amor de Deus. Esse está conosco o tempo todo. Esse nos acompanha o tempo todo. Esse a gente não perde, porque esse amor é o chão onde eu e você podemos pisar com segurança. É o chão onde nós podemos colocar os nossos dois pés, para ficarmos bem seguros, para enfrentar toda e qualquer situação. Amados, tudo que você tem ouvido aqui nesta noite é Bíblia. Romanos 8, 31 a 39. Portanto, leve essa certeza para o seu coração. E quando o medo bater a sua porta, responda: se Deus é por mim, quem será contra mim? Creia que a presença de Deus é real em sua vida. Quando a culpa tentar te enganar, tentar te esmagar,
tentar tirar você dos caminhos do Senhor, tirar você do seu foco, tirar você da sua posição em Cristo. Lembra que o tribunal do céu já decretou uma vitória sobre ti. A sua vitória não depende das coisas daqui, a tua vitória depende do que foi decretado lá, e lá você tem a companhia e tem o amor de Deus sobre a sua vida. Quando parecer tudo insuportável, creia nisso, que o amor de Deus não falha. Você não é um derrotado tentando vencer, você é mais que vencedor, marchando debaixo da segurança de um Deus que te ama, de um Deus que quer o seu bem. Amém? Fique de pé, queridos. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos.